Conheça os conceitos do mundo corporativo de forma leve, descomplicada, com conteúdo, como você nunca ouviu. No ar, Gestão à Vista. Olá, podcasters! Estamos de volta com Gestão à Vista. Você está por aí? Nós estamos por aqui começando mais um programa. Você já sabe, a nossa proposta é sempre muito conteúdo com leveza e descontração, sempre trazendo o mundo da gestão para você sem complicação. Cara, hoje eu tô tendo um prazerzaço, você vê um brother, sabe aqueles caras de coração? Tá comigo aqui. Grande Rafael tá aqui. Aquelas pessoas que você conhece e fala assim, gente, a gente tá aí pelo menos uns 300 anos juntos e ele vai bater um papo com a gente sobre propósito. Você conhece os propósitos? E vamos falar, inclusive, de propósito do lado de lá do Oriente, para você entender algumas coisas muito bacanas aqui. Nosso amigo está aqui conosco, ele é mestre, especialista, bacharel na área de administração, ele trabalha na parte de voluntariado como eu também, então já tem outras coisas em comuns, palestrante profissional em todo o Brasil, é professor universitário também como a gente e, acima de tudo, é embaixador do movimento Ikigai no Brasil. Rafael está aqui conosco no Gestão à Vista. Meu brother, muito obrigado, Rafa, por estar conosco aqui, batendo um papo sobre esses assuntos maravilhosos, o propósito dentro da vida e também dentro da organização. Prazer ter conosco, seja bem-vindo. Fala, Jorge, que alegria imensa estar aqui com você, estar com o pessoal todo aqui da sua audiência, para a gente poder ter esse papo importante, né? Você sabe qual é o seu propósito? Você tem clareza de qual é a sua razão para acordar todos os dias para enfrentar os desafios da vida? Se a resposta não foi um pronto e sonoro sim, então com certeza a nossa conversa de hoje vai te ajudar muito a iluminar esse caminho. Vamos começar com aquela situação básica, né? Hoje em dia fala-se muito em propósito, nós temos várias obras, vários autores abordando esse assunto aqui, mas vamos começar pela questão do Ikigai. Explica para quem está nos acompanhando agora em todas as plataformas possíveis, que o Ikigai está ganhando cada vez mais notoriedade, né? Explica para a gente o que é e aonde ele encaixa para fazer esse link com a questão do propósito que você segue sempre aí dentro da sua vida e das suas atividades. Legal essa pergunta, Jorge. Existem muitos caminhos hoje para contribuir para que as pessoas clarifiquem seu propósito, comecem a vivê-lo, tirem, né, fatores que estão bloqueando, limitando, sabotando as pessoas. Muitos caminhos. E a minha vida adulta vem sendo dedicada a desbravar esses muitos caminhos. O louco foi que, nessa minha longa jornada, eu acabei encontrando a melhor resposta para mim até hoje lá na terrinha dos meus ancestrais, numa palavra japonesa que é o Ikigai, né? A filosofia Ikigai. O que significa Ikigai? É a junção de dois conceitos, né? Iki, que significa viver, Gai, que significa razão. Ikigai, a sua razão de viver, a sua razão para acordar todos os dias. É interessante, Jorge, deixar claro que uma vida em Ikigai não significa uma vida mais fácil. Não é que tudo sempre vai dar certo, vai ser só felicidade, alegria, maravilha. Não, não. Vai ter dificuldades, vai ter desafios, mas a diferença é que os desafios passam a fazer sentido. E a gente vai conversar mais nesse nosso dia de hoje. Qual que é a diferença entre passar pelos problemas da vida com e sem sentido, com e sem o propósito? Ikigai é uma filosofia japonesa que nos ajuda muito a conseguir clarificar esse nosso sentido. Como você nos conta que você obviamente usou a própria questão da sua tradição, né, da família para entrar em contato com essa filosofia japonesa. Mas isso pode ser, por exemplo, vamos fazer uma pergunta básica, talvez alguém tenha pensado agora. Nossa, mas a questão da filosofia japonesa ela requer muita disciplina, a pessoa tem que ser uma pessoa muito regrada, precisa ter realmente um propósito firme. O brasileiro às vezes não é assim. Qualquer pessoa pode realmente praticar o Ikigai, independentemente da sua nacionalidade e crença, Rafael? Com certeza absoluta, e essa vem sendo a grande dedicação desse movimento, né, do Ikigai Brasil, que é o quê? É traduzir para o mundo ocidental uma coisa que já é natural para essa fração do povo japonês. Fique muito claro, porque quando a gente fala de Ikigai sendo uma palavra japonesa, o Japão é um país, né? E como país tem todas as suas regionalidades e culturas. Logo, por exemplo, não é o Japão inteiro que vive em Ikigai, é especificamente uma região ao sul do Japão chamada Okinawa, que são bem diferentes, assim. É engraçado, imagina a diferença de cultura entre o Nordeste e o Sul do Brasil, imensa, né? Então, de Okinawa para o centro do Japão, gigante diferença cultural. E é em Okinawa que esse conceito ele é uma coisa natural para as pessoas. E aí o que aconteceu? Alguns pesquisadores, há quase uma década atrás, começaram a pesquisar onde as pessoas viviam mais de 100 anos, né? As Blue Zones, locais em que as pessoas são centenárias, e encontraram 5 Blue Zones, 5 regiões no mundo em que as pessoas vivem mais de 100 anos. E aí, ao descobrir essas 5 Blue Zones, encontraram uma específica, Okinawa, onde eles falaram, nossa, mas esses caras,
eles, além de viverem 100 anos, eles são fortes, eles são vigorosos. Eles iam lá, né, o vovozinho, o Dichan, a vovozinha, Batian, com 100 anos, o vovozinho torando lenha, a vovó com tataraneto no colo. Como é que eles conseguem? Felizes, né? E aí começaram a catalogar, tentar entender o que aconteceu, para eles chegarem tão longe tão bem. E a resposta que vinha na boca de cada um deles, quando se perguntava de como é que eles viviam tanto e tão bem, é que eles tinham Ikigai. Desde então, o Ocidente vem nessa polvorosa de falar, vamos traduzir esse Ikigai aqui para o Brasil. É nisso que eu venho trabalhando fortemente, em criar, fazer com que a filosofia Ikigai, uma coisa que é natural, se transforme em um método Ikigai, algo que todos nós aqui no Ocidente possamos viver. Fala um pouco para a gente sobre o movimento Ikigai, como que funciona aqui no Brasil e como é que você chegou a estar nele e atuar hoje, inclusive, como embaixador do movimento em todo o território nacional. Legal, Jorge. O Ikigai, na verdade, esse movimento de embaixadores Ikigai, ele junta pessoas das mais diversas áreas, né? Então, o CEO do Ikigai Brasil é o Eduardo Almeida. Ele tinha, antes de ter contato também com o Ikigai, uma série de formações de desenvolvimento humano. Assim como eu, ele também viu o Ikigai, viu o diagrama Ikigai, muito famoso. E aí eu vou contar daqui a pouquinho, que é uma descoberta ocidental também, essa construção do diagrama Ikigai. E falou, cara, é isso que vai fazer com que as pessoas clarifiquem sua razão de acordar todos os dias e tal. E aí eu participei de uma das formações dele, né, de embaixadores Ikigai, amei a proposta e comecei a aderir a essa causa também. Então, cada um numa área. Tem gente que é especialista em nutrição, tem gente que é especialista em gestão, tem gente que é especialista em educação, na psicologia, tem as mais diversas áreas, e aí os embaixadores, cada um busca contribuir para que as pessoas vivam o seu propósito dentro da sua especialidade. Esse que é o grande movimento aqui no Brasil. E até complementando, mais a pergunta anterior, né, que você fez, se qualquer um pode viver isso, né, não é uma coisa só para japoneses, com a disciplina e as características japonesas. Foi engraçado como eu cheguei até esse movimento também. Assim como a maior parte das pessoas, eu sempre tive a curiosidade sobre a motivação, né? O que faz a gente ser motivado para fazer? Por que tem gente que é tão motivada, que é tão produtiva, que faz tanta coisa acontecer, enquanto outros acabam se arrastando? E mais, por que a gente, em alguns momentos da vida, é tão motivado, tão produtivo, e em outros se arrasta e não consegue fazer? Qualquer gestor, né, o programa que fala muito sobre gestão, já se pegou perguntando sobre esse assunto da motivação das pessoas. Eis que um dia, a galera da faculdade onde eu atuo, o Unifunvic, me pediu, o pessoal da comunicação me pediu para fazer uma palestra para a equipe dos não professores, né? Porque tudo na faculdade acaba girando em torno de professores e alunos, isso é natural em instituições. Mas toda a galera do administrativo, da faxina, do apoio, se sente meio no segundo plano, tal. Então, aí eles falaram, olha, Rafa, a gente queria que você fizesse, por favor, uma palestra para motivar essa galera, eles estão muito desmotivados, mas por favor, não fala a palavra motivação. Porque, nossa, a gente tem uns palestrantes motivacionais ruins demais, assim, então se colocar motivação no tema, a galera não aparece, entendeu? Eu falei, legal vocês, legal demais. Então você quer você quer que eu fale sobre motivação, não posso falar a palavra motivação, é tipo, dá uma palestra sobre finanças, mas não fala sobre dinheiro. Não fala a palavra finança e não fala sobre dinheiro. Tá bom. Aí eu entrei nessa jornada aqui, como é que eu vou motivar a galera sem usar o tema motivação? Na minha pesquisa, foi onde eu consegui chegar, então, ao conceito de propósito. E aí eu fiz uma palestra chamada Propósito de Vida, qual é o seu? E as pessoas falaram, não, e aí trouxe um impacto gigante, aí pediram para eu fazer para os professores, aí comecei a receber convite para tudo que é lado para fazer essa palestra, e no meio dessa jornada é que eu fui ter acesso ao conceito de Ikigai. Aí quando eu conectei essa filosofia, esse modo de viver no Japão, com o conceito nosso de propósito aqui no Ocidente, aí foi tudo isso aí que a gente está vendo. Aí acabou, criou o start necessário para se fazer realmente o processo. Estamos no nosso podcast Gestão à Vista. Você sabe, toda semana nós recebemos aqui convidados muito especiais. Estou com Rafael Takei, embaixador do movimento Ikigai no Brasil, e o nosso tema de hoje é qual? Propósito. Rafael, no início da sua fala você colocou que muitas vezes tem um desafio aí. Nós temos um desafio. Viver com propósito não é uma coisa fácil, viver buscando realmente um sentido para a vida nem sempre é algo muito tranquilo, né? Aquela famosa molezinha. Dentro do processo aí do propósito, principalmente dentro da filosofia Ikigai, dentro das suas pesquisas, como que identifica essa questão e como é possível viver com sentido ou vivendo numa situação não tão favorável assim? Quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente também aí pelo YouTube, pode escrever no Google, né? Diagrama Ikigai. Coloca isso no Google. Diagrama Ikigai. Ikigai é I-K-I-G-A-I, né? Diagrama Ikigai.
você vai ver um diagrama, uma mandala com 4 esferas. Eles são o começo da história para a gente aqui no Ocidente conseguir se conectar ao nosso propósito. Porque tem 4 esferas ali que são primordiais, a gente encontrar respostas para ter a sensação de estar vivendo o seu propósito. Quais são essas esferas? A primeira, ter clareza das coisas que você realmente ama fazer. E aí, as coisas que você ama fazer são, lógico, inspiradoras, lindas, mas a gente confunde muito, sabe, Jorge? O que a gente realmente ama fazer, o que nos faz feliz, o que realmente vai ser bom para a nossa vida, com pequenos prazeres. Quem já teve que começar uma dieta sabe exatamente do que eu estou falando, né? Então, às vezes tem coisas que são um prazer no primeiro momento, como é aquele quindim maravilhoso, mas no longo prazo você fala, puxa, isso aqui está me arrebentando. Então, as coisas que você ama fazer, elas são benéficas não só no curto, mas no longo prazo. E mais, as coisas que você ama fazer, elas te deixam no que a gente chama de estado de flow, muito famoso, né, da psicologia positiva, estado de flow, estado de fluidez, no qual o que você faz já é uma recompensa por si só. A gente faz muita coisa na nossa vida para receber algo, para receber uma recompensa. Então, a primeira esfera é ter clareza das coisas. Quando eu faço, o tempo deixa de existir. E eu estou conectado 100% naquilo, porque aquilo já é recompensador por si só. Para a gente estar aqui, nós que somos professores, palestrantes, já é uma recompensa por si só, né? Não tem a dúvida. Que é para você, espectador que está ouvindo a gente, uma coisa que é recompensadora por si só. Primeira esfera é essas coisas que você ama, guarde a palavra, amor. Segunda esfera é encontrar os seus talentos. E não talento de uma coisa que você precisa ser melhor que todo mundo do planeta para ser considerado talentoso, não. Mas a gente chama de talentos as coisas que você está buscando transformar potenciais em talentos. Ou seja, coisas que você tem um desejo de ser melhor que você mesmo a cada vez que você faz. Quais são as coisas que quando você faz, você realmente quer ficar um pouquinho melhor? Que você tem desejo de estudar, aprender mais, conhecer, se aproximar de pessoas que já fazem, ter clareza de quais são essas coisas que você quer ficar cada vez melhor, tem conexão direta com a questão do seu Ikigai. Que são fatores muito internos, o que você ama e o que você quer fazer cada vez melhor. Guarde essas palavras, amor e talento. Aí vem a terceira esfera, que é quando eu coloco em ação, que é quando eu coloco isso a serviço de outros, que é encontrar a sua causa. Isso que eu amo, que eu quero fazer cada vez melhor, pode ser útil para as outras pessoas de que forma? Que serviço, que produto, que necessidade do mundo eu consigo atender com isso que eu faço? É interessante que tudo que eu estou falando aqui se aplica tanto a pessoas quanto a empresas. As empresas entendem os valores essenciais, aquilo que nós entendemos que devemos fazer, entender como construir a sua excelência, entender qual que é a demanda do mundo que ela atende, para as pessoas é a mesma coisa. Dessa terceira esfera da sua causa, movida pelas coisas que quando bem feitas você fica inspirado, quando mal feitas você fica indignado, então as coisas que são sua causa, a gente vai para a quarta e última esfera, que é construir o caminho do viver. É aí que vem os grandes desafios, Jorge, porque a sensação de viver o seu propósito é uma coisa para ser trabalhada todos os dias. Porque pode ser que vire sua profissão? Sim. Pode ser que não? Também. Né? O seu propósito se manifesta em várias coisas, na sua profissão, na sua vida, com a sua família, com seus amigos, nos seus hobbies, tem várias formas de manifestar. O grande desafio aqui é conseguir alinhar a nossa vida a ter cada vez mais disso que eu sinto que é um propósito para mim. Então, conseguir clarificar o que eu vou mudar. Aí que entra a quarta esfera, que é a esfera que a gente chama do viver. A primeira esfera, amor, talento. A segunda, terceira, causa. A quarta é viver. Para eu viver o meu propósito, o que eu vou, a partir de hoje, a decisão que eu tomo, que eu vou fazer pequenas mudanças na minha vida para fazer disso ou mais disso que eu amo, quero fazer cada vez melhor e é útil para as outras pessoas. Esse é o alinhamento que a gente começa o caminho para a jornada de propósito, Jorge. Essa questão de jornada de propósito, então, tem muito mais a ver, inclusive, com uma busca interior para que as pessoas realmente possam tentar entender o que a motiva a fazer qualquer coisa. É isso, Takei? Entendi bem? Não há caminho para se sentir vivendo um propósito que não passe pelo processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Tomar consciência e começar a agir cada vez melhor, agir em direção à sua evolução. É perfeitamente isso mesmo, Jorge. E é louco, porque você fala, mas eu me conheço, eu vivi a vida inteira comigo. Né? As pessoas falam, como assim? Eu tenho que me autoconhecer? Eu conheço, eu acordo, durmo comigo. Será? Será que você se conhece tão bem assim? Quantas vezes a gente não toma atitudes que a gente fala, cara, por que eu fiz isso? Né? Ou quantas vezes a gente pego completamente desprevenido? Eu tenho uma analogia boba, assim, pra gente pensar nesse assunto, brincar com esse assunto, que é assim, me conta agora, quantas pintas você tem nas suas costas?
Sim. Vamos ver, será que é mesmo? Não sei. Não sei, né? Chutei aqui. É que qualquer um faria, porque ninguém faz a menor ideia, nem se tem. Eu não sei se eu tenho ou se eu não tenho, uma parte das pessoas. Se for tentar descobrir agora, vai ser a selfie mais esquisita que você tirou na tua vida. Verdade. É uma coisa, é só uma característica boba, mas assim, é até física. Mas se as características físicas que estão aqui, né, para os espelhos gravarem, a gente tem dificuldade de enxergar o quanto as nossas características internas, emocionais, mentais, a gente às vezes ignora e não sabe. Então esse processo de conhecer melhor a si mesmo é primordial para que você comece a descobrir o que você quer. E descobrindo o que você quer, o que você precisa fazer para estar mais próximo disso que você quer na sua vida, né? Perfeito. Rafael Takei conversando com a gente sobre os propósitos aqui no Gestão à Vista. Rafael, você colocou agora que nós temos um outro lado aí do processo. Não é só uma questão de pessoas, também podemos aplicar essas questões para os processos da organização. Tem como fazer esse link? Existe assim, um Ikigai corporativo para que a gente possa linkar aí? Sim, e talvez uma das minhas maiores especialidades dentro do Ikigai. Eu atendo a pessoas, tendo muito assim, pessoas buscando aflorar o seu propósito, mas atendo bastante organizações. Até pela formação que você comentou aqui no comecinho da nossa conversa, eu sou administrador, tenho MBA em gestão de pessoas, mestrado, né, na área de gestão, e sou professor universitário, coordenador de cursos de gestão. Então, a gestão acaba vindo naturalmente, acaba sendo um Ikigai, que naturalmente aflora, gosto, quero fazer cada vez melhor, tem gente precisando. Então, eu venho ajudando as empresas a entenderem o poder do propósito nas organizações. Então, vou fazer a provocação aqui. A sua empresa, você, empresário que está ouvindo a gente, ou você, profissional que trabalha numa empresa, qualquer que seja, a sua empresa, ela facilita para que você aflore seu propósito? Ela é um lugar em que o clima favorece que você goste de estar lá, que você se sinta bem, que você entre nesse flow, que você ame as coisas que você faz? Tem empresas que até você gosta da tarefa, mas a empresa dificulta o espaço em si, né? Acontece, as pessoas da empresa fazem isso. A sua empresa, ela permite que você se desenvolva, crie novos talentos, né? Busque a sua excelência. A sua empresa, ela atende a uma necessidade, fica claro para você qual a grande necessidade que a sua empresa atende, porque muitas empresas têm clareza do que elas fazem, mas o que necessidade elas atendem, às vezes elas não têm tanta clareza. Vou dar um exemplo bobo aqui. Quando a gente pensa, por exemplo, aqui só para citar uma empresa, Cacau Show. O que a Cacau Show faz? As pessoas vão responder, chocolate, né? Chocolate. Não, a Cacau Show faz presentes, tá? Porque chocolate tem empresa muito mais barata fazendo. Verdade. Ou se por chocolate em si, não seria isso. E presente é só um conceito um pouquinho acima, porque na verdade o que ela faz é criar conexões, relações entre as pessoas, fortalecer as relações entre as pessoas, permitir que eu consiga expressar preço e criar momentos únicos. Ah, agora eu entendi o porquê por trás da empresa. A sua empresa tem clareza de qual é esse propósito? Porque quando ela não tem, fica difícil as pessoas se inspirarem naquilo que elas fazem. E aí o seu negócio, a posição de trabalho que você oferece vira commodity. As pessoas começam a olhar para o seu negócio só como um lugar para ganhar dinheiro. Quando você tem uma causa que faz sentido por trás daquilo, não tem outra empresa igual. E eu começo a ter clareza de quem são as pessoas que realmente têm que estar no meu negócio, e as pessoas também começam a enxergar isso aqui faz sentido para mim, ou não, desculpa, isso aqui não faz o menor sentido para mim. Hoje, pergunta básica, fácil de responder. Você, no seu trabalho, principalmente na parte de consultoria, olhando os processos, Rafael, a maior parte das organizações hoje fica atenta a essa questão de ter esse propósito, ter essa identificação, realmente entender o que ela vai fazer para o público ou não? Quem dera. Quem dera. Ainda não é a realidade da maior parte delas, mas é um movimento crescente, né? É isso que me deixa muito tranquilo, muito feliz. As organizações tiveram uma aproximação em direção a isso quando começou aquela onda de declarar missão, visão e valores, né? E elas colocaram... Aí era engraçado porque os processos eram conduzidos meio que numa pegada de marketing, assim, de branding. Deixa eu escrever uma coisa muito bonita para eu colocar na parede e ser maravilhosa. E aí fica aquela coisa na parede que o dia a dia das ações da empresa não caminha exatamente igual, né? Mas você fala, Rafa, você falou que está crescendo. Como é que está crescendo? Bom, vamos começar por alguns movimentos interessantes que estão acontecendo pelo mundo afora. A galera que está ouvindo a gente já deve ter notado que tem algumas empresas pelo mundo afora que não crescem num ritmo de 2%, 3% ao ano, né? A famosa escala linear ali, né? Escala aritmética. Não. Tem empresas que crescem em escala exponencial. É 3%, 10%, 30%, 200%. Cara, pensa no Amazon, pensa nessas grandes empresas, como é que elas estão crescendo num ritmo exponencial como esse? Bom, essa dúvida não é só nossa, não é só da gente que está ouvindo, como é que essas empresas crescem tão rápido? A dúvida também passa a ser, como é que eu posso fazer para a minha empresa crescer assim rápido?
Quer saber? Bom, Salim Ismail, fundador da Singularity University, uma das maiores referências internacionais em empreendedorismo e inovação, escreveu um livro chamado Organizações Exponenciais. Nesse livro, Organizações Exponenciais, ele quebrou o código. Ele falou o que tem nessas empresas? E ele catalogou 11 fatores que fazem as empresas serem exponenciais. Desses 11 fatores, 5 são fatores internos, que ele chama de ideas, 5 são fatores externos, que ele chama de scale, é uma sigla, né, para cada um desses 5 fatores. Agora, adivinha o que está capitaneando cada um desses 10 fatores, o 11º, o fundamental, o primeiro a ser descobrido para todos os outros se alinharem. Quem? Propósito transformador massivo, exatamente. A empresa exponencial ela tem um propósito transformador massivo. Ela gera um grande impacto, ela tem uma causa que não é só uma pequena contribuição, mas uma gigantesca contribuição para a sua comunidade. Aí você fala, mas Rafa, a empresa tem que ter uma gigantesca contribuição? Olha, não precisa ser superlativo dessa forma, mas quanto maior for a contribuição e a clareza do propósito do seu negócio, maior é o potencial de que o restante da sua empresa se alinhe para o crescimento e para o desenvolvimento. Então, isso para começar, né, quando a gente fala de por que propósito está sendo um movimento nas organizações. Só mais uma aí para a gente poder ir para a próxima pergunta. Um dos palestrantes mais famosos daquele canal TED tão conhecido, né, que tem os vídeos maravilhosos, Bill Gates já passou por lá, Steve Jobs passou por lá, eles não foram os mais assistidos, né? Um dos palestrantes mais assistidos, o quarto mais assistido, chama-se Simon Sinek. E adivinha qual foi a palestra dele que bombou e que tem milhões de visualizações? Comece pelo porquê. Comece pelo porquê? Ele explicou para nós, na palestra dele, que as organizações, em geral, para pelo menos sobreviverem, terem alguma utilidade, elas sabem responder o que elas fazem. O quê? Qual é o produto, qual é o serviço que ela oferece. Profissionais também, no mínimo, você tem que saber qual é a sua função. Às vezes nem isso algumas pessoas sabem, por isso ficam ali totalmente deslocados. No próximo nível, algumas organizações diferenciadas, mais sustentáveis, com melhor posicionamento, sabem o como fazem. Que é assim, os diferenciais que ela oferece, quais são seus valores primordiais, aquilo que torna a organização diferente. Raras são as empresas que têm clareza do porquê. E essas, de acordo com a própria palestra do Simon, no livro dele, Comece pelo Porquê também, são as que se destacam em meio à multidão. São aquelas que jamais viram commodity. Você não vê uma Harley Davidson, por exemplo, tendo que disputar preço. A Apple não disputa preço. Se você quer sair dessa ótica de manipulação de preço, promoção e ir para uma nova escala no que você faz, comece pelo porquê. Então, nas organizações funciona, na vida pessoal também. Perfeito. Estamos conversando com o Rafael Takei, ele que é embaixador do Movimento Ikigai no Brasil, é professor universitário, coordenador de curso, é palestrante profissional, e ele está falando sobre o que aqui? Sobre propósito. Deixa a perguntinha para você, estamos chegando na parte final do programa, né? Felizmente, tudo que é bom dura pouco, temos só mais uma pergunta para o Rafael, mas quero deixar para você que está nos acompanhando, você que está me assistindo, você que está aí, né, nos ouvindo pelos Spotify, pelos agregadores, pelo Medcast, pelo YouTube, presta bem atenção. Você já procurou realmente? Você sabe qual é a sua proposta? Você sabe o que você realmente está fazendo aqui no nosso planeta Terra? Então, comece aí. Quem sabe o Ikigai não vai te ajudar nesta situação. Rafael, para a gente finalizar, uma última pergunta para você aqui, querido. Quero, antes de tudo, agradecer, mas depois você vai ter o espaço para fazer a sua despedida com mais calma. Sei que a sua agenda é uma doideira, então a gente quer agradecer aqui em nome da nossa produção, né? Todo mundo aqui atento, ouvindo. Ficaríamos aqui durante horas, obviamente, mas tempo é dinheiro e a gente também tem a questão de preferência. Então, eu quero agradecer de coração você estar conosco aqui. Vamos partir aí para a questão de que, vamos imaginar que alguém fez aquela pesquisa no Google que você citou agora há pouco. Começou, nossa, achei aqui o diagrama. Dá uma dica aí para essa criatura que começou a fazer esse movimento em busca da sua, quem sabe, a sua busca aí pelo seu propósito interior. Ele pegou lá o diagrama, está descobrindo o que é a questão. Tem assim algumas dicas básicas para que a pessoa possa treinar o espírito, a mente, o corpo, para ir em direção ao propósito. Já que nós estamos falando de Okinawa, né, relembrando o grande mestre Miyagi de Karate Kid, é um jeito da gente ir caminhando devagar para chegar, ou isso tem que ter muita paciência?
Olha, a primeira dica que eu já dou é pega a sua rede social favorita e escreve Rafael Takei e me segue lá. Porque eu tô sempre procurando, né? Dicas, então, @Rafael Takei no Instagram, procura no Facebook, no LinkedIn, né? Como diz nosso amigo Alexandre Corrêa, só me procura no Tinder, porque lá minha esposa não deixa. Sua esposa não deixa. Mas do resto pode procurar que eu estou à disposição para te ajudar, tá? Seja pessoa física ou empresa também. Mas para pessoa física, eu vou dar dica para os dois, para pessoa física e para empresa. Para pessoa física, que falou, cara, comecei a descobrir, mas eu estou aqui, né, tentando encontrar meu caminho, a resposta é: comece aos poucos. Essa resposta é tão simples, ela abrange os dois tipos de pessoas que estão na sua busca de propósito. Aquelas que são muito inseguras, estão muito perdidas, estão muito, né, que tem muita cautela para começar, a frase diz: comece. Comece o quê? Comece a ficar um pouquinho mais perto. É um assunto que você gosta? Faz como um hobby. Faz como voluntário, que eu e o Jorge tanto gostamos. Começa a ver vídeos sobre esse assunto. Começa a se aproximar de pessoas que... Quem que você conhece que já faz isso? Pra você bater um papo, chamar para entender um pouquinho melhor como é que ele faz. Chama. A gente fica com medo, mas as pessoas adoram compartilhar aquilo que elas fazem. Tá aí nosso amigo Marcelo, por exemplo, que nos ensina constantemente como ser palestrante, né, Marcelo? Sim. Maravilhoso. Um beijo, Marcelo. Beijão para ele. Esse cara é maravilhoso também. Nos conectou, inclusive, né, Jorge? Não tenho dúvida. Comece a caminhar, se aproxime dessa fogueira para a tua chama também se acender. Agora, comece aos poucos, é porque para você, que é aquele cara que já sai fazendo, nossa, o que eu precisava era ouvir o que o Rafael falou, eu vou sair fazendo agora, eu vou largar meu emprego, eu vou subir para lá. Calma, respira. Aos poucos. Comece aos poucos. Aos poucos, porque uma das coisas que eu acompanho muito é gente que fez o famoso largou tudo e foi fazer sei lá o quê e quebrou a cara. E se frustrou. E não precisava ter quebrado a cara. Poderia ter começado aos pouquinhos, experimentando, entendendo melhor, e teria muito mais sucesso. Vou dar um exemplo bobo aqui. Aquele cara que que gosta muito de cozinhar, cozinha para a família adora o que ele cozinha, tal, vai falar, quer saber, vou largar esse emprego, eu vou abrir meu restaurante. Pega a rescisão, abre o restaurante e começa o inferno na vida dele. Porque cozinhar acaba sendo o que ele menos faz. Ele tem que lidar com o fornecedor, ele tem que lidar com o garçom, ele tem que discutir com o cliente. Fala, cara, que terror, eu só queria cozinhar. Pois é, então talvez você não devesse ter aberto um restaurante. Se você tivesse experimentado um pouquinho mais com calma, você poderia perceber que seu caminho pudesse ser chefe de cozinha, ou manter como um hobby, uma coisa mais presente na sua vida, cozinhar. Enfim, comece aos poucos, é para você ir pisando e construindo isso tudo com solidez. E a dica que eu dou para empresas é que a gente não invente um propósito, mas a gente descubra um propósito junto com a nossa equipe. Isso seja construído junto com a equipe. Eu tenho um workshop que eu faço nesse sentido, quem precisar, eu estou à disposição. É uma meia jornada que a gente está junto ali, que a gente levanta uma série de respostas interessantes para alinhar o propósito da sua organização com o propósito das pessoas que trabalham lá, Jorge. Perfeito, já está aí. Procure Rafael Takei em todas as mídias que você localiza e vai ter a questão propósito. Meu querido, muito obrigado, né? Estamos chegando ao final do nosso podcast hoje, do nosso episódio. Tenho certeza que as pessoas devem ter curtido muito. Eu curto muito, porque você sabe que eu adoro esse assunto. Deixo aqui o espaço para você fazer o seu agradecimento final e fica o nosso sentimento de gratidão eterno por você estar conosco aqui no Gestão à Vista. Jorge, o primeiro agradecimento que tem que fazer é a você, meu querido, pela generosidade de me abrir esse espaço, estar aqui com seus ouvintes, com seus espectadores. Obrigado, irmãozão, por essa consideração e pela parceria que a gente tem, tá? Quero parabenizar mais uma vez esses últimos tempos aí, você abriu uma escola de negócio. Quem não conhece ainda, vai conhecer lá, Edu, vocês vão gostar muito. A escola de negócio de Jorge é bem interessante. Então, Jorge, sensacional. E o que eu quero deixar é uma mensagem para as pessoas ficarem em paz. Por quê? Porque um dos grandes desafios quando a gente começa a raciocinar sobre a questão de propósito é que começa a dar uma ansiedade, uma angústia muito grande. Eu não tenho, os outros têm, e uma comparação. Então, entenda que a partir de agora o que você tem que fazer é conseguir viver o hoje. É hoje você acordar e ter uma clareza do por que você faz o que você faz hoje. Eu faço isso porque é pela minha família, porque é por mim, porque eu gosto disso, porque eu gosto daquilo. Se conecte com o hoje. E na sequência a gente vai aprendendo a olhar para o passado e tirar bons aprendizados, olhar para o futuro e fazer poderoso planejamento, mas essa paz com o que eu tenho hoje, a aceitação de quem eu sou, sem o conformismo, que me permite buscar ser uma pessoa cada vez melhor, é o caminho para você hoje já começar a se conectar com o seu propósito. Obrigado pela sua audiência, um abração e até a próxima oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Rafa. Conversamos com o Rafael Takei, né, o embaixador do Ikigai, no movimento Ikigai no Brasil, aqui no Gestão à Vista de hoje. Muito obrigado, até a próxima. E você que curtiu a gente? Semana que vem estamos de volta aqui com mais um episódio, novos convidados, novos temas para você. Você curte o mundo corporativo sem precisar entender muito, hein? É administração sem complicação. Um abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem e a gente se vê. Tchau!
Você ouviu Gestão à Vista. Até a próxima!